Muita paz a todos e Deus nos abençoe. Há alguns anos atrás, aconteceu um crime na cidade de Pedro Leopoldo. Um rapaz foi assassinado. Sua mãe era uma senhora viúva e ele era filho único. Então, certo dia, apareceu na casa de Chico Xavier um espírito de uma senhora que também havia vivido em Pedro Leopoldo. E ela pediu a ele, se ele pudesse, ir até a casa dessa sua amiga, mãe desse rapaz, para fazer um culto do Evangelho no lar. De alguma forma, ela esperava que Chico pudesse levar conforto àquela senhora tão sofrida. Ela era uma viúva e havia perdido o filho único. Então Chico combinou com ela que iria sim. Convidou dois amigos e lá se foram para sua residência. Chegando lá, bateram a porta, ela atendeu e ele explicou qual era o seu objetivo. Ele gostaria de fazer um culto do Evangelho em seu lar, se ela estaria de acordo. Naturalmente que ela aceitou e convidou para que eles entrassem. Sentados em torno da mesa, Chico fez uma prece, mas de repente alguém bateu a porta. Ela pediu licença e foi atender. Chegando à porta, abrindo-a, ali estava um jovem mendigo, um rapaz, que lhe disse que estava com muita fome, se ela não teria algo para ele comer. Ela então informou a ele que naquele momento não poderia atendê-lo, pois estavam fazendo ali um culto do Evangelho. Mas se ele quisesse, ele poderia entrar, assistir ao culto e depois ela veria o que poderia fazer para atendê-lo. Ele naturalmente aceitou, já que estava muito faminto, esperar mais alguns minutos não seria nada demais. Então ele entrou, sentou-se e aí seguiu o culto do Evangelho, o estudo do Evangelho, os comentários, até que em determinado momento, aquela senhora comentou sobre a morte do filho, que ela estava muito triste, mas que aquele culto certamente iria levar conforto para o seu filho onde ele estivesse. Ela o amava muito, mas também ela pensava no rapaz que havia cometido o crime. Ele devia estar sofrendo bastante. E ela o perdoava, pois que via nele também um filho, que se equivocou pelo caminho, pela estrada da vida. E assim, continuado o culto, foi feita a prece de encerramento, todos tomaram a água fluidificada, e logo em seguida, ela se preparou para arrumar um jantar para aquele rapaz que ali estava aguardando, muito faminto. E ele então perguntou a ela se ela era mãe daquele rapaz que havia sido assassinado. Ela disse que sim. Então ele disse: Pois eu sou o assassino. Mas como a senhora me perdoou, mesmo sem eu pedir, eu quero mudar de vida e vou aceitar o seu lanche, porque eu estou muito faminto. Mas prometo que, terminado o lanche, eu vou me apresentar às autoridades e vou me entregar. E assim ele fez. Ela ofereceu um jantar, ele satisfez a sua fome, a sua necessidade, e foi se apresentar na delegacia, confessando o seu crime ao delegado.
Mais tarde, Chico Xavier, em sua casa, viu quando entrou um espírito de um rapaz. Se apresentou a ele como o filho daquela senhora que ele havia visitado naquele dia. E queria agradecer-lhe. Chico, eu quero te agradecer por você ter ido até a casa de minha mãe, por ter feito o culto do Evangelho. O rapaz, o mendigo, que apareceu lá, fui eu quem o levou, para que minha mãe pudesse perdoá-lo. Eu estou muito grato pela sua bondade, por tudo aquilo que você fez. E assim, meus irmãos, nós podemos compreender a bondade de Deus, permitindo que espíritos comprometidos tenham oportunidade de se redimir, de despertar, de recomeçar a sua jornada, ainda na própria trajetória. Por outro lado, a confirmação da imortalidade da alma, para aquela mãe tão sofrida, tomar consciência que seu filho ainda vive e ter essa certeza é algo de maravilhoso. O jovem, que já estava no mundo espiritual, ainda preocupado com sua mãe e com o criminoso, trabalhando em favor de todos. E assim, meus irmãos, a vida prossegue, mesmo após a morte. De qualquer forma, da maneira que seja, o retorno ao mundo espiritual, todos nós sobreviveremos. Portanto, façamos o melhor enquanto estamos aqui, para termos a condição de paz no mundo espiritual. Para aqueles que permanecem na Terra, a consciência da imortalidade da alma, na certeza que a vida prossegue, a consolação perante a partida de um ente querido, o conforto e a paz interior. Que o Senhor nos abençoe, esteja sempre conosco. Muita paz.